Olá, tudo bem? Eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre as 7 mudanças tóxicas da modernidade que todo mundo adora ou ignora. Eu não vou falar agora quais são agora no comecinho, para fazer um charminho com você. Mas eu sei que você não vai concordar comigo em certos pontos devido ao fato de fazer parte do seu dia a dia. E às vezes você até gostar dessas coisas. Mas, sem mais delongas, bora lá para cada um desses tópicos, em que em cada um eu vou falar da visão atual e dos impactos que causa na gente, sem a gente perceber. Bora lá! A primeira das 7 mudanças tóxicas da modernidade que todo mundo adora ou ignora é a questão da liquidez do tempo, em que nada é perfeito, nada é para durar. O que vai muito na contramão das pessoas que comemoram a modernidade. Mas tem um grande filósofo polonês que eu vivo citando ele aqui, que contribuiu muito mesmo para essa nossa compreensão desses novos tempos. Eu estou falando de Zygmunt Bauman, que usa muito o conceito de tempos líquidos. Recebe esse nome de tempos líquidos, pois faz uma analogia à água, em que você não consegue segurar ela de forma alguma, ao ponto das relações escorregarem entre os dedos, assim como a água. Tempos líquidos é uma nova condição em que a sociedade passa, em que tudo pode acontecer de uma hora para outra e a qualquer momento. O indivíduo deve estar sempre em movimento para não ser afetado. Inclusive, ele usa uma analogia para explicar esse fato, comparando esse evento a uma fina camada de gelo em que o indivíduo tem que estar o tempo todo correndo sobre ela, sem parar em momento algum, pois se ele parar, o gelo racha, quebra e ele afunda. Por muito tempo circulou na internet um textinho, cujo autor eu não sei quem foi, que explica muito bem esse fenômeno dos tempos líquidos. O textinho é: o MP3 faliu as gravadoras, a Netflix faliu as locadoras, o Booking complicou as agências de turismo, a Google faliu as listas telefônicas, as páginas amarelas e as enciclopédias, o Airbnb está complicando os hotéis, o WhatsApp está complicando os operadores de telefonia, as mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação. O Uber está complicando os taxistas, a OLX acabou com os classificados de jornal, o celular acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras. O Zipcar está complicando as locadoras de veículo, a Tesla está complicando a vida das montadoras de automóveis, e o e-mail e a má gestão complicaram os correios, os cursos online estão complicando as universidades, os serviços digitais complicaram as agências de publicidade, e o home office está complicando os meios tradicionais de trabalho. Agora, eu tenho uma pergunta a te fazer. Nos últimos 10 anos ou 15 anos, você conhecia alguns desses serviços? Não. Eu também não. Meus pais também não. Meus avós muito menos. Surgiram de forma rápida e espontânea. E agora fica a pergunta, o que será daqui a 10 anos? Com certeza vai ser de uma forma líquida como essa, surgindo vários produtos e serviços que sequer imaginamos hoje. Isso tudo muda a nossa vida, a nossa interação com as pessoas, o mercado de trabalho muda tudo, em que o que você sabe hoje, amanhã talvez não sirva. Sendo que, na verdade, muitas vezes, essas pessoas que pagam de modernas na internet, como se a modernidade fosse uma maravilha, ao mesmo tempo elas vivessem medicadas, com remédios tarja preta, para lidarem com toda essa velocidade. Pois não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Mas, diante disso, para você que busca autoconhecimento, você deve se fazer a pergunta: onde eu posso encontrar o meu porto seguro nesse mar caótico da modernidade? Eis a questão. Agora, a segunda das 7 mudanças tóxicas da modernidade, que dessa vez ninguém gosta, mas que todo mundo ignora, é a questão da crise existencial que todo mundo está vivendo, mas que ao mesmo tempo todos tentam usar uma máscara de pessoas bem resolvidas, principalmente nas redes sociais. A crise existencial sempre existiu nas pessoas, em todas as épocas. Isso é fato, mas a questão de tal crise existencial ser quase que um padrão, quase que algo normal, isso é recente. A diferença entre a geração antiga e a atual é grande.
Quando falamos do tratamento da dor, por exemplo, como falamos em vídeo anterior, a geração antiga sofria por viver em guerras, por passar muita fome, por perder os filhos para problemas de saúde, que hoje são simples, por viver até os 30, 40, 50 anos, uma dor de dente em uma época que ainda não tinha anestesia. Já agora hoje não temos mais isso, e a dor não é mais por sobreviver. A dor hoje é por existir. Dor resistencial essa em que a própria existência se torna um certo fardo, devido a essa modernidade toda em que tudo se resolve em um botãozinho para as coisas. Tem o botãozinho da comida, para escolher no aplicativo e receber em casa. Tem o botãozinho da amizade, para criar amizade no Facebook. Tem o botãozinho do sexo, em que escolhe uma pessoa em um cardápio de pessoas no Tinder. Em geral, de hoje em dia tem um botãozinho para tudo no celular. Mas essa mesma modernidade é marcada também pelo estresse, pela ansiedade e pela depressão, com imprevisibilidade no emprego, no relacionamento, em que as pessoas viraram uma espécie de cardápio no Tinder, ficando com aquela sensação de o cachorro pegou o carro, e agora? Inclusive, uma vez o filósofo Luiz Felipe Pondé falou, e com razão, ele falou que nos tempos modernos você tem que correr muito. A velocidade é sempre maior, mesmo sem saber para onde, pois você tem que correr. Pondé diz isso porque na pós-modernidade tem uma grande instabilidade e medo. Para você que busca autoconhecimento, fica a pergunta: onde encontrar o meu porto seguro nesse caos de crise existencial? Como encontrar um sentido na vida para combater tal crise? Essa é a questão. Mas um grande problema que toda essa crise existencial gera é que cria também um certo mercado em torno dela, que também é um ponto que marca o tempo moderno, que é a felicidade como mercadoria. A felicidade como mercadoria é a terceira das 7 mudanças tóxicas na modernidade que todo mundo adora, que se trata de uma forma desesperada para lidar com essa crise existencial vinda dos tempos líquidos, que falamos agora há pouco, em que as pessoas fazem de tudo para tentar encontrar uma cloroquina existencial para os problemas da vida dela, e que, entre aspas, tal cloroquina só funciona na hora. Para você ter noção, dos 15 livros mais vendidos no Brasil em 2019, nenhum era de ficção, nenhum era de um autor clássico. 13 eram de autoajuda. Repito, dos 15 livros mais vendidos de 2019, 13 eram de autoajuda. Tem um vídeo aqui no canal chamado Viciados em Autoajuda, as 10 polêmicas sobre essa indústria, em que eu entrego os principais problemas dela. Se você quiser ver o vídeo, é só clicar aqui no card, vai aparecer aqui em cima, mas em resumo, eu diria que em grande parte das vezes a autoajuda funciona mais com quem não precisa dela, atrai muitas vezes um público inseguro, ignora a natureza humana, torna a vida negativa através de muito pensamento positivo, engana a pessoa fazendo ela achar que ela está avançando na vida, sendo que na verdade ela só leu um livro. E no final, deixa as pessoas mais inseguras devido ao fracasso pelo fato de tal cartilha não funcionar com elas, sendo que na verdade não existe receita para o sucesso. Não é por acaso que eu brinco falando que a autoajuda é a cloroquina existencial das pessoas inseguras. Insegurança essa que ficou muito normalizada nos tempos líquidos, que tem gerado uma certa crise existencial nas pessoas. E eu não vou mentir, eu gosto de alguns livros de autoajuda, porque a autoajuda muitas vezes me ajuda a ampliar um pouco a visão e ter um pouquinho de desenvolvimento pessoal. O problema é quando se usa a autoajuda como uma tentativa de encontrar uma solução para uma crise existencial. Por isso que eu acredito no autoconhecimento, mas infelizmente o autoconhecimento não vende. Afinal, se autoconhecer envolve mostrar a realidade. Realidade essa que quase ninguém quer ver. E o que vai fazer mais sucesso? Mostrar a verdade dolorosa, mas oferecer meios para a pessoa se lapidar? Ou mostrar um livro cheio de frases, clichês de efeito que dê todas as soluções para os problemas da pessoa? Essa é a questão. Afinal, a autoajuda é a cloroquina existencial que faz muito sucesso atualmente. E é por isso, inclusive, que eu admiro muito mesmo as pessoas inscritas aqui do canal e que acompanham os vídeos, pois realmente o autoconhecimento é algo que poucas pessoas querem mesmo de verdade, pois exige coragem. E agora, vamos falar agora da quarta das 7 mudanças tóxicas da modernidade, que todo mundo adora ou ignora. É a questão dos algoritmos, que agrada por dar um terno sob medida de informações para cada um, mas que ao mesmo tempo ilude a pessoa no próprio mundinho dela. Falamos sobre isso, acho que 2 vídeos atrás. Outra coisa também que eu acho que muda muito mesmo a nossa vida atualmente são os algoritmos de internet.
que é uma das coisas que, na minha opinião, mais marca a atualidade e que gera os fenômenos de bolhas na internet, geradas por algoritmos, que geram terno sob medida para cada um de nós, ao ponto da gente fechar a nossa visão de mundo e achar que o mundo gira em torno da gente mesmo, da nossa visão. Em que, devido aos anúncios, a informação vira um terno sob medida, com um ótimo caimento, de acordo com seu gosto. O grande problema é que tais informações não têm compromisso nenhum com nada, a não ser com o lucro dessas empresas do Vale do Silício. Para você ter noção, o algoritmo do YouTube, por exemplo, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que sabe as indicações de vídeo que o YouTube manda para você? Nenhuma pessoa no mundo tem uma indicação igual à sua, pois toda indicação é feita com base no seu perfil único pessoal, com base nas coisas que você pesquisa, com base em quem o algoritmo sabe que você é. Sendo que o problema é quando a pessoa não sabe por onde o algoritmo está mandando ela. O problema é que o ser humano ele é mais influenciável do que ele próprio imagina. Seria como se ele tivesse uma sementinha dentro dele e o algoritmo regasse tal sementinha, às vezes de uma forma destrutiva. A minha preocupação mesmo é quando o algoritmo empurra matérias que confirmam e moldam a minha visão de mundo sem eu estar percebendo isso, me dando a ilusão de que eu estou tomando uma decisão por mim mesmo, sendo que na verdade é ele que está alimentando a minha crença e guiando a minha decisão. Em resumo, o algoritmo das redes sociais tem um foco em te manter muito tempo na plataforma para te mostrar o máximo possível de propagandas de anunciantes que é o que financiam tais empresas do Vale do Silício. Por isso, te dando um terno sob medida de informações. Informações baseadas em métricas de o que a maioria das pessoas do seu perfil acreditam. Te colocando em uma bolha. Bolha essa que cria sua visão de mundo e pode gerar grandes mudanças comportamentais em você. Mas a questão aqui, para você que busca autoconhecimento, que é o foco desse canal, a pergunta é até em que ponto o algoritmo te ilude fazendo você pensar que você está no controle da própria vida, sendo que na verdade é ele que está te controlando? Eis a questão. Agora vamos falar da quinta das 7 mudanças tóxicas da modernidade, que todo mundo adora ou ignora, que é a questão da geração atual. Agora, daqui para frente, eu começo a pegar um pouco mais pesado e ficar um pouco mais ácido. Inclusive, essa geração ganhou o apelido de geração floco de neve, que é uma geração completamente diferente da anterior. O termo geração floco de neve é um termo usado para descrever a geração de pessoas extremamente sensíveis que se ofendem por tudo, com baixa tolerância às frustrações da vida. O termo ele apareceu primeiro no filme Clube da Luta, em que o protagonista fala: escutem aqui, seus vermes, vocês não são especiais, vocês não são um belo e único floco de neve, vocês são feitos da mesma matéria orgânica em decomposição como tudo no mundo. Acho que no vídeo anterior eu falei sobre essa geração. Mas o termo floco de neve ficou famoso em relação à nossa geração quando professores de universidades americanas e britânicas começaram a reclamar, que começaram a notar que a nova geração de alunos era super sensível, reclamões, rabugentos, medrosos, sem capacidade de lidarem com nenhum tipo de frustração, ao ponto de fazerem uma tempestade em um copo d'água, por pequenas coisas, pessoas altamente egocêntricas, individualistas, em que se o professor dá um trabalho para fazer no final de semana, o aluno vai lá na diretoria reclamar. Se vai mal na prova, faz um textão na internet expondo o professor. Se o aluno vai mal, o professor tem que se explicar e se justificar na diretoria sobre o motivo, sendo que antigamente era o oposto. Bem diferente das gerações anteriores de alunos que simplesmente levavam a carreira acadêmica mais a sério. E eu acho muito perigoso isso de botar muito protagonismo nas mãos de pessoas muito sensíveis a frustrações. Sendo que é óbvio que a maioria das gerações tem o seu lado bom e o seu lado ruim, isso é fato. O lado bom da geração atual é a inclusão de grupos minoritários que antes não tinham voz. E é claro que não podemos desconsiderar, pois foi um avanço fundamental e que se concretizou agora. Mas a questão é que é muito divertido falar mal da geração. Mas tem um problema. Nós somos ela. Todos nós somos impactados. Todos nós somos um agente dela, mesmo que a gente não aceite. Todos nós temos sim tendências a termos uma grande intolerância às frustrações. Marcas essas que são marcas do nosso tempo, da nossa geração, de nós mesmos. Nisso fica a pergunta em que cada um deve fazer para si mesmo. Quais comportamentos meus que me transforma em um agente
dessa geração. Agora vamos então para a próxima das 7 mudanças tóxicas da modernidade, que todo mundo adora ou ignora. Na minha opinião, é o problema do ódio do bem, principalmente na política. É aquilo que eu chamo de ódio do bem, que tem tudo a ver com a geração sensível, com a geração de bolhas na internet e com a liquidez do tempo. Em geral, com as coisas que eu falei agora há pouco, em que as pessoas na busca por justiça acabam elas próprias sendo a fonte dessa injustiça. Em que o ódio do bem e a cultura do cancelamento andam de mãos dadas, que se trata de uma pessoa usar o ódio como uma ferramenta de intimidação, não de justiça, de tentar excluir a pessoa do debate público, de humilhar, fazer essa pessoa perder o emprego, a fonte de sustento dela, acabar com a carreira da pessoa apenas por causa de uma opinião dela. Em que na internet, ficam na internet xingando os outros, fiscalizando os comentários, fazendo pirraça por alguém que discordou, promovendo censura, taxando todo mundo de nazista, fascista ou socialista por causa de coisas mínimas, perseguindo e intimidando pessoas por uma pequena divergência de opinião e com essa mentalidade formando grupos alinhados para linchar as pessoas na internet de uma forma covardemente desproporcional, o que no final das contas essas pessoas se resumem a serem apenas um povo cheio de tentáculos, mas sem cérebro e agressivo. A questão importante aqui é que a nossa natureza humana sempre amou apedrejar as outras pessoas, sempre foi divertido. Não é por acaso que Nietzsche falava que a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. Por exemplo, os apedrejamentos em praça pública sempre foi algo que atraiu multidões. Ver as bruxas na fogueira, então, nem se fala, era um lazer para as pessoas. E hoje, a questão da lacração e dos cancelamentos são as formas modernas de fazer tal linchamento. Linchamento esse que serve muitas vezes como uma forma de lavar a alma dessa crise existencial em que todo mundo vive, que falamos agora há pouco, em que as pessoas tentam procurar algum culpado, ao invés delas mesmas tratarem essa crise, mas que no final justificam tal comportamento alegando uma luta por justiça, sendo que na verdade elas são a fonte da injustiça. Agora, na última e não menos importante mudança tóxica da modernidade, que todo mundo adora e ignora, é a questão da morte de Deus e da tradição, que está muito relacionado a esse problema, principalmente a liquidez do tempo, que foi o primeiro tópico dessa conversa. Inclusive Adam Smith, que é o pai do liberalismo clássico, ele sacou isso, afirmando que com os avanços do livre mercado, naturalmente as pessoas iam perdendo as conhecidas antigamente como virtudes heróicas, dando lugar a um homem comercial, adaptado ao comércio. E isso, com certeza, afeta muito mesmo a tradição e, entre aspas, mata Deus, que é o que mais representa o mundo antigo. Em que, recentemente, inclusive Friedrich Nietzsche de fato sepulta tal Deus, falando: Deus está morto e quem o matou fomos nós. E isso, algumas pessoas acham isso ótimo, inclusive debocham da tradição e de Deus. Porém, na minha opinião, isso é perigoso para a humanidade. Pois o lado ancestral ainda vive dentro da gente. Nós não nascemos como uma folha em branco, como muitas pessoas defendem. Nós nascemos com uma marca ancestral. Marca essa que não pode ser apagada e nem ignorada, pois é muito antiga. Mas isso não significa que eu defenda voltar para o passado. Nisso eu sempre cito a diferença entre o indivíduo reacionário e o indivíduo revolucionário, você vai entender. O reacionário, ele acha que só o passado importa, ignora o presente. Ele odeia o futuro e defende que coisas primitivas e perigosas voltem. É o típico cara que ignora qualquer tipo de progresso da humanidade e que romantiza de forma absurda o passado. Já agora o cara revolucionário é o extremo oposto, é o cara que ignora todo o passado, ignora a nossa natureza humana e romantiza o futuro. Ele está tão equivocado quanto o reacionário, sendo que tem muitas coisas que os nossos ancestrais fizeram e que foram fundamentais para o avanço da humanidade e que tirar essas coisas pode abrir um portal para voltar várias mazelas que tinham sido solucionadas. Uma analogia que eu faço é a analogia da casa. Vamos supor que você vai em uma casa, acha ela bonita, exceto por um detalhe. Tem uma coluna no meio da casa que você acha feia demais e decide tirar tal coluna. E começa a dar marretadas nela para tirar tal coluna. Então, ao tirar tal coluna, logo a casa inteira cai sobre você.
cai sobre sua cabeça e te mata, pois era aquela coluna que você achava feia e que sustentava toda a casa, e que sem você saber, ao tirar ela, você destruiu a casa e você foi embora junto, sendo essa coluna a nossa tradição. Eu brinco falando que o revolucionário é o cara que tira a coluna da casa e que por isso faz o telhado cair sobre a cabeça dele. Já agora o reacionário é o cara que quer tirar o telhado da casa, tirando também a utilidade da coluna e da própria casa. E agora fica aquela questão do sujeito que mora em uma metrópole, em um verdadeiro formigueiro humano, coisa que é totalmente atípica pra gente, mas que vive solitário, cheio de remédios, estressado e que diz todo orgulhoso nas redes sociais: Deus está morto e quem o matou fomos nós. Tudo o que existe é uma construção social. E em seguida vai lá tomar o seu Rivotril. Hoje nós falamos sobre 7 mudanças tóxicas da humanidade que todo mundo adora ou ignora. Talvez em alguns você não tenha concordado comigo, mas sem problemas, continuamos amigos. Até porque, na minha visão, não é sinal de saúde mental concordar totalmente com alguém, mesmo que essa pessoa seja eu. Mas com uma coisa nós concordamos, são questões importantes e que devemos refletir sobre elas. Se esse é o seu caso, escreva nos comentários, eu também penso nisso, pois assim eu consigo saber melhor se o meu conteúdo está chegando até você. Você pode escrever rapidinho agora? Mas então, enquanto você escreve, vamos recapitular tudo o que falamos até aqui, nessa nossa conversa. Nós falamos sobre a liquidez do tempo, as crises existenciais, a felicidade como mercadoria, os algoritmos, os efeitos de bolha na internet, sobre a geração floquinho de neve, o ódio do bem e, por último, a morte de Deus e da tradição. E, por falar em morte, ajude ao projeto Pense Nisso a não morrer, mandando qualquer valor que você puder à chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com. Pois o projeto ele é como um grande bolo, em que cada um dá um ingrediente e depois dividimos para todo mundo, sendo que o principal ingrediente desse bolo é a sua colaboração. Beleza? Pense nisso.